Eu tinha que falar com vocês, naquele material que eu tinha elaborado ali sobre circuito misto, né? Eu não sei se ficou legal ali para vocês entenderem aquela explicação, mas eu quero falar alguma coisa com vocês que pode ajudar a resolução de algumas questões que estão naquelas listas virtuais que foram apresentadas, tá? Uma dessas coisas diz respeito a que nós vamos chamar de curto-circuito. Um curto-circuito, tá? Vamos supor que eu tenho aqui uma associaçãozinha de resistores, digamos assim, aqui. Ó, eu posso representar resistor assim também, tá? Com uma gaitinha. Então, aqui tem um resistor. Vamos dizer que eu tenho aqui 2 resistores, tá? Só para não fazer um circuito muito grande aqui, assim. A gente não perder muito tempo no desenho. Enfim. Tá, aqui. A gente vincula a ideia do curto-circuito àquilo que acontece em casa, às vezes, né? Dá um curto-circuito, dá um estouro na rede ali, enfim. Parece que aquilo ali, a fiação vai pegar fogo. Pode até acontecer de pegar fogo mesmo, em função de um curto-circuito. Pode. Mas o curto-circuito está presente nos circuitos de eletricidade, tá? Vamos supor, assim, que eu tenha uma resistência, um resistor R1, um resistor R2, um resistor R3. Tá? Conforme eu disse para vocês aí algumas aulas... Ai, desculpa aqui, a Maria Cecília está esperando. Perdão, Maria Cecília. Aí, Conrado... eu estava dizendo, então, que em relação ao curto-circuito, tá? A gente está acostumado àquela ideia de que o curto-circuito acontece quando dá aquele estouro, né? Enfim, cai o disjuntor, pode pegar fogo, tem casas que incendeiam por causa do curto, mas o curto-circuito está presente em circuitos. Por exemplo, tá? Se eu tiver essa ligação aqui, tá? Isso aqui é um fio condutor. Tá? Ele está ligado ali, antes do R2 e depois do R2. Como é que a gente vai visualizar... Bom dia, Conrado, saudades tuas. Como é que a gente vai visualizar essa encrenca? Como é que você acorda aqui para a gente não ter barulho? Assim, sempre que tem um circuito, tu vai pela corrente, tá? Tu enxerga o gerador aqui, a fonte, que pode ter aqui U, pode ter V, pode ter D, dP, diferença de potencial, tensão, enfim, tudo sinônimo, tá? Então, a barrinha mais larga é positiva, a mais estreita é negativa. Tu vai para a corrente, tá? Então, aqui tem a corrente total, sempre saindo do mais e do menos, tá? É convenção. Aí tu chega aqui, ó, tu vê que só tem um caminho para seguir, que é o R1. Então, essa aqui é o I1. A corrente é o movimento dos elétrons, certo? Dos portadores de carga. Então, os portadores de carga só tem esse caminho para fazer. Eles não têm como dividir. Então, isso aqui está em série com isso aqui. É uma associação em série desse resistor com essa fonte. Quando chega aqui neste ponto, ó, eu tenho um nozinho e a corrente tende a se dividir para um lado e para o outro. Certo? Para um lado e para o outro. Bom, mas aí vem um detalhe que é muito relevante quando a gente pensa em eletricidade, tá? Que a gente falou, mas eu não sublinhei. E eu vou sublinhar agora porque é relevante. O que o resistor faz? Ele facilita ou ele dificulta a passagem da carga? O nome resistor, que tem uma resistência. Resistência é alguma coisa que facilita ou que dificulta, né? Então está no nome, né? Resistência dificulta. Resistência é aquilo que dificulta, né? Que tenta impedir. Então veja, se eu tiver uma resistência grande, eu devo ter uma corrente pequena. Se eu tiver uma resistência pequena, eu devo ter uma corrente grande. Isso aqui é geralmente. Geralmente, tá? Tem uma exceção. A exceção é na associação em série, tá? Mas enfim, vem comigo aqui. Vê, quando a corrente chegar aqui, ó, ela tem um nozinho, tem tudo para se dividir. Aqui tem resistência? Aqui tem, né?
Aqui tem resistência, certo? E aqui tem resistência, não. Esse fio condutor aqui tem resistência? Quando a gente fala de condutor, está pensando num condutor ideal, ele não tem resistência. Se ele não tem resistência, observa que esta ponta do fio aqui, ó, está ligada aqui junto com essa ponta dessa resistência, certo? Então, de fato, olha o que vai acontecer com a corrente. Ela vem aqui, aqui ela vai encontrar uma resistência, aqui ela vai encontrar uma resistência, e aqui ela não encontra resistência nenhuma. Por onde é que ela vai passar, então? Por onde tem alguma resistência ou por onde não tem resistência nenhuma? Ela vai passar toda por onde não tem resistência. Ela vai passar toda por aqui. Então, nesse momento, com esse fio ligado aqui, ó, esses dois resistores, R2 e R3, não vão ligar. E não necessariamente o circuito vai pegar fogo, vai incendiar a casa. Não. Esses dois resistores não vão ligar. Certo? Porque aqui, ó, o R2 e o R3 estão em curto-circuito. Eles estão em curto-circuito. Então, eles ficam desligados. Eles ficam desligados. Então, se a gente tiver uma associação como essa aqui, ó, aqui está o potencial alto, aqui está o potencial baixo, ó, a corrente vai fazer esse caminho. Tá? Eu botei, então, aqui a mesma coisa que seria assim, ó. A mesma coisa que seria assim. Se eu fosse simplificar esse circuito, o R1 e o V. É como se esses R2 e R3 não existissem. Tá? Então, a resistência equivalente do circuito aqui é o próprio R1. Tá? E o R2 e o R3 não vão ligar. Certo? Fala, Joana. Senhor, eu não entendi. O que, querida? Eu não te ouvi mais. Tu não entendeu? Por que os dois resistores não... Por que eles estão em circuito? Porque eles estão em curto-circuito. É. Beleza. Ó, observa aqui. No momento que eu coloco este fio aqui, ó. No momento que eu coloco este fio aqui, a corrente elétrica que vem aqui, ela tem aqui dois caminhos para seguir, certo? Se não houvesse este fio aqui, ela iria se dividir, certo? Aonde eu tenho uma resistência maior, ia passar menos corrente. Resistência maior, menos corrente. Resistência menor, menos, mais corrente, certo? Mas no momento que eu ligo este fio aqui, ó, e aqui, esse fio aqui está ligado no potencial alto e esse aqui no potencial baixo, certo? Aqui tem resistência? Não. Não, né? E aqui tem. E aqui tem também. Então, quando a corrente chegar aqui, ela vai seguir pelo caminho onde não tem resistência. Essa é a preferência. Os elétrons livres vão se movimentar aonde não tem resistência. Aonde tem resistência, eles tendem a se movimentar menos. Se tem lugar sem resistência nenhuma, os elétrons vão se movimentar ali, ou por ali, e não por onde tem resistência. Então, toda a carga, toda a corrente elétrica vai fazer este caminho. Por quê? Porque quando eu liguei isso aqui, tá? Essa associação aqui, ó, essa ligação aqui é um curto-circuito, que está ligado no R2 e no R3. Se eu tivesse feito assim, ó, ao invés de ligar lá, se tivesse ligado aqui, ó, só quem estaria em curto seria o R1, porque aí a corrente ia chegar aqui, por aqui não tem resistência, por aqui tem, então por onde é que a corrente vai passar? Por onde não tem, certo? Aí esse R1 ficaria desligado, o R2 e o R3 ficariam ligados, certo? Agora, se eu fizer isto aqui e isto aqui, está todo o circuito em curto. Aí, dependendo do que eu tenho aqui de estímulo, vai dar um estouro, vai queimar, vai dar aquele cheiro de queimado ou vai dar até um incêndio. Tá? É o que tu não faz na tua casa, tá? Por uma questão de segurança absoluta, tu não pode fazer isso. Eu tenho um pouco de receio dos laboratórios de eletricidade que
a gente tem algum domínio, então a gente sabe até onde pode ir. E vocês estão aprendendo, enfim, de repente tem alguém que resolve pirar o cabeção e fazer as loucuras e dá porcaria. Então, na tomada, tu tens, deixa eu pegar um padrão novo aqui, tu tens 3 buraquinhos, né? Assim, assim e assim. Tá? Isso na tomada da tua casa. Ó. Um é chamado de fase. O outro é chamado de neutro. E o do meio é o terra, é o aterramento. Tá? É o aterramento. O aterramento ele funciona para evitar sobrecarga nos aparelhos que a gente tem em casa. Então, quando a gente tem a tomada com os 3 pinos, deixa eu ver se eu acho uma tomada com 3 pinos aqui. Eu tenho aqui nesse computador uma tomada com 3 pinos. Tá? Essa tomada com 3 pinos aqui, vamos ver se tu enxergas assim, a do meio é o aterramento. As outras 2 são ligadas nos outros 2 orifícios. Um é fase e o outro é neutro, tá? Tanto faz qual é fase, quanto é neutro, qual é que é neutro, mas um tem que ser fase, o outro tem que ser neutro. O que é fase? O fase, ora é positivo, ora é negativo. E o neutro é neutro. Então, o que eu tenho assim, por exemplo, na tua tomada em casa, na tua casa, tá? Aqui é 0, e aqui eu tenho ora menos 110 volts, ora mais 110 volts. E essa alteração na DDP, do mais para o menos, do mais para o menos, acontece 60 vezes por segundo. Então, ao invés de o elétron ficar se movendo num sentido só, o elétron faz esse movimento, ele vai para um lado, para o outro, ele fica vibrando, ele faz assim. Porque na casa da gente a corrente é alternada. Aqui, quando eu mostro o circuito com esse gerador, eu estou pensando numa pilha. Na pilha, eu tenho um mais e um menos, certo? E aí, na pilha, a gente tem 1,5 volts, se for uma pilha comum, tá? Então, aqui é sempre mais, aqui é sempre menos. Então, a corrente sempre vai acontecer nesse sentido, tá? No momento que eu ligar um mais ou menos direto, eu faço um curto-circuito. No caso da pilha, eu vou gastar a pilha mais rapidamente, tá? Sem aproveitar. Se eu ligar uma lâmpada, eu vou gastar a pilha transformando a energia elétrica em parte em luz, alguma parte em calor, e o resto vai se perder. Tá? Bom, eu não sei se ficou claro para ti, Joana, por que estava em curto-circuito aqui e o que o curto-circuito acarretou. Ele desvia a carga elétrica, então ele vai fazer com que a carga tome um atalho e não vai passar pelo resto. Tá? Ficou claro? Eu vou bater uma foto para mandar para vocês, então, tá? Então, deixa eu achar o nosso grupo aqui. Deixa eu achar o nosso grupo. Uma hora mandou um arquivo, eu não consigo fechar isso aqui. Agora sim. Onde é que está o nosso grupo? É o 2A, 2B, né? Vamos achar aqui. 2. Achei. Foto. Quadro. 1. Bom. Eu vou pegar um exemplo de associação mista, então, tá? Foi aquela aula gravada que eu coloquei para vocês na segunda-feira, quando a gente não conseguiu fazer a aula online. Então, eu vou pensar que assim, ó, eu tenho assim. Sim.
aqui ligado. Aqui eu vou ligar. Opa, não, assim. Eu vou ligar aqui. Aqui eu vou ligar um gerador. Tá? Forte. Vou dizer assim, ó, o R1 vale 8 ohms. O R2 vale 6 ohms. O R3 vale 3 ohms. Tá? Vamos dizer que esse V aqui vale a 48 volts. Eu vou querer descobrir algumas coisas nessa associação. Tá? O que eu vou querer achar? Primeiro, resistência equivalente. Vai observar que geralmente quando a gente tem uma associação de resistores, seja ela série paralela, via de regra, assim, mais ou menos 90% dos casos, desculpa, a gente faz, a primeira coisa que a gente faz é calcular a resistência equivalente. Tá? Bom, para eu achar a resistência equivalente, eu tenho que enxergar como é que os resistores estão associados. Então eu vou lá, sempre partindo do gerador. Tá? Se eu não tiver um gerador desenhado, porque só estão as resistências, enfim, eu imagino uma corrente seguindo um caminho, por um caminho só. Então, por um sentido só. Aqui está positivo, então aqui eu tenho I, I total. Tá? A corrente chega aqui, ó, ela só tem um caminho para seguir, é o I1. Então eu já sei que o I total é igual ao I1. Não dividiu a corrente. Quando chega aqui, eu tenho um nó. Então aqui é a tendência de dividir. Aqui eu tenho uma resistência, aqui eu tenho outra. Então uma parte da corrente vem para cá e a outra parte vem para cá. Todo mundo se encontra aqui e tá aqui o I total. Certo? Tu entendeu por que aqui dividiu? Dividiu paralelo. Não dividiu série. Então, esse R1 está em série com esses dois aqui que estão em paralelo. Certo? Bom, agora vê o seguinte. A corrente que chega aqui é a corrente 1, que é o I total. Ela vai dividir entre esses dois. Certo? O que eu vou te mostrar agora é para tu ganhar tempo em raciocínio. Essa resistência é o dobro dessa, certo? Essa resistência é o dobro dessa. Na associação em paralelo, tá? Na série não acontece isso, na paralelo acontece. A resistência e a corrente são inversamente proporcionais. Por que a resistência e a corrente são inversamente proporcionais? Porque o V, o U, é constante. O V, o U, é o mesmo para todo mundo. Tu lembra lá da primeira lei de Ohm? V igual a R vezes I. Quando eu multiplico duas grandezas e o resultado é sempre o mesmo, é porque essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, mesmo que eu não saiba ainda qual é a corrente que passa aqui e a que passa aqui, eu consigo imaginar o seguinte: 6 é o dobro de 3, certo? 6 é o dobro de 3. Então, se a resistência e a corrente são inversamente proporcionais, e são, nesse caso aqui, a corrente que vai passar aqui no 2 é a metade da corrente que passa no 3. A corrente que passa no 2 é a metade da que passa no 3. Por quê? Porque 2 é o dobro do 3. E o inverso de multiplicar por 2, ó, daqui para cá multiplica por 2, né? O inverso de multiplicar por 2 é dividir por 2. A resistência é inversamente proporcional à corrente. Bom, mas aí eu quero achar a resistência equivalente, certo? É isso que eu quero achar. Bem, eu vou pegar esta parte aqui primeiro. Eu sei que esses dois resistores são associados em paralelo, certo? Estão associados em paralelo. Quando eu tenho dois resistores, apenas dois resistores associados em paralelo, eu posso achar a resistência equivalente entre eles, que eu vou chamar de R', pelo produto dos dois, dividido pela soma dos dois. O produto dos dois, que é o R2. Deixa eu fazer isso aqui separado aqui embaixo, que aí vai ficar mais fácil de visualizar.
Vou chamar de R', então, a parte em paralelo, tá? Essa parte aqui, ó, R'. R' eu vou achar pelo produto dos dois, dividido pela soma dos dois. Então, eu vou pegar aqui, ó, o 6 vezes 3, e vou dividir pelo 6 mais 3. Isso vai dar 18 sobre 9, que é 2. 2 ohms. Essa é a resistência desse trechinho, certo? Então, neste momento, o nosso circuito pode ser visualizado assim. Tá? Aqui está o R1. Aqui está o R'. Ó. E aqui a sequência do circuito. Então, aqui está o V, R1 e R'. Bom, mas eu quero achar a resistência equivalente de todo o circuito. Como é que esses dois resistores agora estão associados? A corrente vem aqui e faz assim, né? Então, eles estão associados em série, certo? A corrente que passa no 1 é a mesma que passa no linha. Então, R1 e R' estão associados em série. Para eu achar a resistência equivalente de todo o circuito agora, eu vou fazer como eu acho a resistência equivalente em qualquer associação em série. Vou somar as resistências dos resistores. Então, eu vou somar esse 8 daqui com esse 2 que a gente calculou antes. E vamos achar aqui 10 ohms. Achamos a resistência equivalente de todo o circuito. Achamos a resistência equivalente de todo o circuito. Tá? Alguma dúvida até aqui, não? Tranquilo? Bom, vou estabelecer algumas novas perguntas aqui, tá? Eu vou querer saber agora no item B, qual é a corrente total do circuito? Qual é a corrente total do circuito? Como é que eu acho a corrente, né? Eu tenho que ver o que eu tenho de informação. Eu sei qual é o V total, que está aqui do gerador. Eu sei qual é a resistência equivalente. Então, I total, V total, resistência equivalente, que é a resistência total, vezes o I total. Primeira lei de Ohm. Essa equaçãozinha que eu vou usar. Essa equação que eu vou usar. Eu tenho que ver o que eu tenho de informação para ver para onde é que eu posso ir, né? Bem, beleza. O V total ele me informou, é 48. A resistência equivalente eu calculei aqui, deu 10. O I total vai ser igual a 48 dividido por 10 será 4,8 ampere, ou amperes. Achei a corrente total. A corrente total que passa no circuito. Certo? Bom, agora eu quero descobrir no item C, ver se estou duvidando mesmo. Eu quero descobrir qual é a corrente que passa no resistor R1. Veja, eu já sei que o I1 está em série com o gerador, certo? A corrente vem daqui, toda a corrente que vem daqui passa aqui. Então, eu sei que o I1 é igual ao I total. Então, eu já sei que é 4,8 amperes. 4,8 amperes. Está resolvido. Certo? Bom, então eu vou querer descobrir como isso aqui está em série com isso. O que a associação em série divide? A associação em série divide o V. Série divide V. Paralelo divide I. Isso que tu tem que lembrar. A série divide o V. E o paralelo divide o I. Série divide o V. Paralelo divide o I. Então, qual é o V do 1? Desses 48 volts, quanto que ficou aqui no R1? Então, V do 1, como é que eu vou descobrir? É o R do 1. Deixa eu colocar como pergunta aqui. Quem é o V do 1? Ah, quem é o V do 1? V do 1 é igual ao R do 1 vezes o I do 1. Então, o V do 1 vai ser o R do 1, que é 8, vezes o I do 1, que é 4,8. Então, o V do 1 vai ser 8 vezes 4,8. 8 vezes 8 dá 64, vai 6. 8 vezes 4 dá 32 e 6 dá 38.
Eu não errei nas contas, 38,4. É o V do 1. Então, dos 48 volts, 38,4 ficou aqui. 38,4 volts ficou aqui. Ó. V do 1, 38,4 volts. Quanto é que sobrou para esses dois que estão associados em paralelo? No paralelo, o V é o mesmo dos dois. Tá? Então, vamos colocar aqui assim como letra E. Qual é o V do 2? E qual é o V do 3? Tá? Então, o V do 2 já é igual ao V do 3, porque eles estão em paralelo. É que nem a tua casa, lembra? Se tu não conseguir lembrar na hora da prova, faça por associação. Na tua casa, todos os aparelhos eletrônicos estão ligados em paralelo. Então, se a TV é 110, a geladeira é 110, o micro-ondas 110, ferro de passar roupa 110, secador de cabelo 110. Tá? Então, isso é paralelo, é a casa da gente. Tá? Dá para desligar um que todo mundo fica funcionando, não tem problema. Então, se o V2 e o V3 estão em paralelo, eu sei que o V2 e o V3 têm o mesmo valor. Como eles só estão em série com o V1, eu sei que o V total é igual ao V do 1 mais o V do 2. Ou o V do 3. Porque eles são iguais, certo? O V total é igual ao V. Ó, toda a tensão que está aqui, uma parte fica aqui, a outra parte fica igual para os outros dois, certo? Então, qual é o V total? O V total é 48. O V do 1 é 38,4, mais o V do 2. Então, vou isolar o V do 2, que vai ser igual a 48 menos 38,4. É isso? É 38,4 mesmo, né? Então, eu vou ter aqui menos, ou 9,6 volts para o V do 2. 9,6 volts é o que sobrou para cá. Ó, aqui eu tenho o V do 2, que é igual ao V do 3, igual a 9,6 volts. Então, dos 48 volts, 38,4 ficou aqui e 9,6 ficou para esses dois. Tá? Eles vão compartilhar isso aqui. De que forma eles vão ser compartilhar isso aqui? Dividindo a corrente. Aqui, dividiu o V com esse aqui, a corrente que chegou aqui é a mesma que vai passar nos dois, integralmente nos dois, a soma dos dois, certo? Bom, agora então, eu vou calcular na letra F qual é a corrente que passa no 2 e qual é a corrente que passa no 3. Então, vê bem, eu sei que o V do 2 é igual ao R do 2 vezes o I do 2. Qual é o V do 2? É 9,6. Qual é o R do 2? Qual é a resistência que eu chamei de R2 aqui? 6 ohms. Ó. 6. Esse vai ser o I do 2. Então, o I do 2 vai ser igual a 9,6 dividido por 6. 9,6 dividido por 6, vou fazer a conta aqui, para não errar. Aqui vai dar 1,6 ampere. É o que vem aqui. 1,6. O que a gente já sabe antes de fazer a conta? Como essa resistência é o dobro dessa aqui, a corrente que passa aqui é a metade do que passa aqui. Então, já pode fazer de cabeça. Se aqui passa 1,6, aqui tem que passar o dobro, que é 3,2. Mas vamos matar a cobra e mostrar o corrente. Tá? Então, quanto é que é o V do 3? O V do 3 é igual ao R do 3 vezes o I do 3. Então, o V do 3, que é 9,6, é igual ao R do 3, que é 3. Mas 3 é isso aqui, 3 ohms, vezes o I do 3. Então, o I do 3 é 9,6 dividido por 3, que é o dobro disso aqui, que é 3,2 amperes. Se tu somar 3,2 com 1,6, vai dar os 4,8 que passam aqui. Ó. Aqui passa 4,8. Lembra qual é a corrente que passa no 1? 4,8. Então, esses 4,8 foram divididos uma metade aqui,
a outra parte aqui, certo? Ficou dúvida da resolução deste exemplo? Não. É mais ou menos o que estava naquela aula, naquela videoaula que eu gravei com vocês, que eu gravei para vocês ali, né? Vou refotografar isso aqui, que eu rabisquei as informações aqui. Pode colocar com o quadro 4. Tá. Parei por aqui, então, com a resolução deste exemplo, tá? Agora eu quero chamar a atenção de vocês para alguma coisa que a gente vai explorar um pouquinho mais depois da prova, tá? A prova de vocês já é na semana que vem, então depois da prova a gente vai poder explorar um pouquinho mais, porque a gente vai estar encaminhando mais uma finalização, a gente já tem conteúdo assim para poder juntar tudo. E isso vai ser assim o início do nosso terceiro trimestre. Vamos supor que eu compre uma lâmpada, tá? Eu compro uma lâmpada. Comprei uma lâmpada. Aí ela tem alguns dados. Esses dados são os dados nominais da lâmpada. Eu vou pensar nas lâmpadas mais antigas, tá? Que é mais fácil da gente relacionar a proporcionalidade. Comprei uma lâmpada que tem uma potência de 60 watts. Se for ligada em 110 volts. Isso são os dados nominais da lâmpada. Tá? Aí eu comprei outra lâmpada. Comprei outra lâmpada. Essa outra lâmpada eu tenho uma potência de 100 watts para uma voltagem de 110 volts. Esses dados são os dados nominais dela, tá? Dados nominais da lâmpada. Vou chamar essa lâmpada aqui, então, de lâmpada 1 e essa lâmpada aqui de lâmpada 2, certo? Bom, vou ligar a lâmpada assim, como uma figura 1. Vou colocar aqui, a figura 1 daqui, vou colocar aqui lâmpada 1. Lâmpada 2. Isso aqui vai estar ligado. Isso aqui vai estar ligado na tomada. Tá? Então isso aqui está ligado na tomada. Tomada. Meu gerador está aqui. Figura 1. Voltagem. Agora eu vou fazer um outro circuito aqui. Eu vou ter a lâmpada 1 aqui. A lâmpada 2. Opa, cresceu a lâmpada aqui. A lâmpada 2. L1, L2. L2. Meu gerador aqui. Figura 2. Tá, eu vou supor que eu estou ligando nas duas figuras os mesmos dados, tá? Liguei aqui, por exemplo, 110 volts e aqui também 110 volts.
Que tipo de associação é essa da figura 1? Ela é série ou ela é paralela? Vê que a corrente sai daqui, ó, chega aqui, tem dois caminhos. E 1 e 2. Então aqui eu tenho uma associação em paralela. Lembra essas barrinhas aqui indicam paralela. Aqui a corrente sai daqui, ó, tem o I total, né? Aí eu vou ter o I1 passando por aqui, o I2 passando por aqui. Aqui eu tenho que o I1 é igual ao I2, que é igual ao I total. Caminho único, né? Tenho aqui uma associação em série. Certo? A associação está em série. Bom, se tu comprares num supermercado uma ferragem, duas lâmpadas, uma de 100 watts e uma de 60 watts, e ligares na tua casa as duas, tu vai estar ligando em série ou em paralelo? Em paralelo ou série? Qual é o tipo de ligação que tu tem na tua casa? Em casa é o paralelo, certo? Então, qual das duas lâmpadas vai brilhar mais? Qual é a lâmpada que brilha mais? É a lâmpada 1 ou a lâmpada 2, se os dados nominais dela são esses aqui? Tu tem uma de 60 ou uma de 100. Qual das duas vai iluminar mais? Supondo que as lâmpadas sejam do mesmo tipo. A lâmpada 2, certo? Então, qual é a lâmpada 2 que vai brilhar mais, né? É a lâmpada 2. Então, aqui brilha mais a 2, certo? Aqui brilha mais a 2. Show de bola. Agora, aqui, qual é que vai brilhar mais na associação em série? Isso tu não está habituado, tu nunca fez, certo? Show de bola. Então, nós vamos pensar um pouco. Por que a potência nominal da lâmpada 2 é maior que a potência nominal da lâmpada 1? Vamos pensar. Quando tu compra lâmpada com a potência nominal, tu está pensando em ligar ela sozinha, certo? Ligar ela sozinha. Ligar na tua casa é ligar ela sozinha. Tu não precisa ligar 2 para ligar 1, tu não precisa ligar 1 para ligar 2, certo? Então, o que tu consegue definir com facilidade na tua casa? A voltagem e a potência, certo? A potência foi dada, a voltagem é que está na tua tomada. O que é da lâmpada que tu não vai conseguir mudar? A resistência. A resistência da lâmpada. Então, potência 1, V1, R1. Tu sabe que P é igual a V ao quadrado sobre R. Certo ou não? Legal. Para a lâmpada 1 e para a lâmpada 2, o V é o mesmo. Certo ou não? Então, se V é constante, se o V é constante, e nesse caso é, pensando lá no circuito 1, né? Se o V é constante, a potência e a resistência são inversamente proporcionais. Dá para perceber isso olhando para a fórmula? Não. A potência inversamente proporcional à resistência. Então, qual das duas lâmpadas tem potência maior? A 1 ou a 2? Se a potência é inversamente proporcional à resistência, eu sei que a potência 2 é maior que a potência 1, então a resistência 2 é menor que a resistência 1. Certo? Se tu não acredita na relação de proporcionalidade, tu pode calcular. Dá trabalho, mas tu pode fazer. Então vamos calcular. P1 igual V1 ao quadrado sobre R1. Então, vou isolar o R1, tá? R1 é V ao quadrado 1 sobre P1. Quem é o V1? 110 ao quadrado sobre P1, que é 60. Então, isso vai ser 110 vezes 110 sobre 60, corta aqui. Então, eu vou ter a resistência R1 igual 110 vezes 11 dividido por 6 ohms. Tá? Vamos calcular a potência, a resistência da lâmpada 2. P2 igual V2 ao quadrado sobre R2. Tá? R2 igual a V2 ao quadrado sobre P2. R2 igual V2, que é 110,
ao quadrado sobre P2, que é 100. Então, o R2 vai ser igual a 110 vezes 110 dividido por 100. Corta um zero com zero, zero com zero, e aí eu vou ficar com R2 sendo igual a 11 vezes 11 ohm. Isso aqui dá 121 ohms. No outro vai dar 110 vezes 11 dividido por 6. Vai dar 200, aproximadamente 202 ohms. Então, a resistência 1 é maior que a resistência 2 mesmo, né? A gente calculou e viu, quantificou aquilo que a gente já sabia qualitativamente, certo? Então, tu lembra do TPIR ou do repeat lá no chuveiro elétrico? Eu quero maior temperatura para o banho, quero menor temperatura para o banho. Maior temperatura para o banho, eu vou precisar de mais energia, um chuveiro mais potente, para isso vai passar mais corrente, eu preciso de uma resistência menor. Quero um banho mais frio. Banho mais frio, eu vou consumir menos energia, vou ter uma potência menor, uma corrente menor, e aí eu vou precisar de uma resistência maior. Tá? Funciona para lâmpada. Aliás, funciona para paralelo isso aqui. Funciona para paralelo. Então, na associação em paralelo, eu sei que a lâmpada que brilha mais é aquela que tem maior potência. Agora, na série, olha o que acontece na associação em série. Então, na associação série, eu tenho aqui essa lâmpada, aqui está os 110 volts, né? Aqui está a lâmpada L1, aqui está a lâmpada L2. Qual das duas brilha mais? Qual brilha mais? L1 ou L2? Desculpa, alguém falou alguma coisa e eu não consegui identificar. Ah, o Eduardo já está dizendo que é o L1. Legal, Eduardo. A lâmpada L1 vai brilhar mais. Desculpa, a L1 é a de 60. A lâmpada L1 vai brilhar mais. Mas por quê? Lembra? Aqui eu tenho 60 watts e aqui eu tenho 60 watts e aqui eu tenho 100 watts. A corrente que passa em 1 é a mesma que passa em 2. Certo? A corrente que passa em 1 é a mesma que passa em 2. Então, aqui no L1, eu tenho uma resistência maior que no L2, certo? Eu sei que a resistência do 1, a resistência do 1 é maior que a resistência do 2, certo? O que é igual para todo mundo aqui? É a corrente. Então, potência igual a R vezes I ao quadrado. O I que é constante aqui, ó. Essa minha divisão, minha separação silábica aqui, se a Maria Tereza ver, vai me cortar. Tá. Então, qual é a relação entre o P e o R? Se mandar o R para cá, ele vai passar dividindo. O P e o R são diretamente proporcionais. Então, aqui, a potência vai ser maior para quem tiver resistência maior. A potência vai ser menor para quem tiver resistência menor. Mas que potência é essa que eu estou falando aqui? Essa que eu estou calculando aqui. É a potência efetiva. Pode ter algum outro nome, mas efetiva é aquilo que acontece, certo? Como assim? Ah, o nominal, né? O que é o nominal? O nominal é aquilo que vem na caixinha. Se eu ligar em 110 volts, a lâmpada L1 vai me dar 60 watts de potência, a lâmpada L2 vai me dar 100 watts de potência. Mas quando eu ligo essas lâmpadas em série, os 110 volts está sendo dividido. Aqui não vai ficar 110 e 110.
Aqui vai ficar um pouco, aqui vai ficar outro pouco, certo? Cada lâmpada vai ficar com um pouco. E quem é que vai ficar com mais de 110? Para passar a corrente aqui, idêntica aqui e aqui, a maior resistência vai ficar com mais da voltagem. A voltagem é o estímulo, a resistência é o que dificulta. Se tem que passar igual pelos dois, quanto maior a resistência, mais a voltagem vai ficar, certo? Então a lâmpada que brilha mais é a lâmpada R1. Vou fotografar e vou mostrar para ti isso daí, calculando. Quadro 3. Professor, Pois não, querida. Não, é quadro 5. Errei. então a lâmpada 1 vai brilhar mais porque ela tem resistência maior? No caso da associação em série, brilha mais quem tiver a maior resistência. Tá bem, obrigada. De nada, querida. Ah, que droga aqui para apagar. Depois que bota errado, fica errado. Apagar. Vamos botar de novo. 4, 5. Quadro 5. Aí. 5. Se quiser fazer a conta para comprovar isso que eu falei para ti agora, dá para fazer a conta. Porque, ó, tu já sabe quanto é que vale a resistência R1. A resistência R1 vale aproximadamente 202 ohms. Tu já sabe quanto é que vale a resistência R2. 121 ohms, certo? Então, tu sabe que a resistência equivalente na associação série, que é essa aqui, vai ser o R1 mais o R2, ou seja, 202 mais 121. Isso vai nos dar 323 ohms. Por que eu calculei a resistência equivalente? Porque aí eu vou achar o I total. Eu sei que o V total é igual a resistência equivalente vezes o I total. Primeira lei de Ohm. Eu sei que o V total é 110. Aqui, ó. É igual a resistência equivalente, 323, vezes o I total. Qual é o I total, então? O I total vai ser 110 dividido por 323. Isso vai dar uma corrente total para nós aqui. Uma corrente total para nós aqui de 110 dividido por 323. 0,34 amperes, aproximadamente. Certo? Vou apagar aqui, tá? Nós estamos falando dessa associação. Então, eu sei que a corrente que passa no 1 é 0,34 ampere. A corrente que passa no 2 é 0,34 ampere. Eu sei que a resistência do 1 é 202 ohms. Eu sei que a resistência do 2 é 121 ohms. Então, vamos ver qual é a potência. Qual é a potência do 1? A potência efetiva da lâmpada 1 vai ser R vezes I ao quadrado. 1. Então, a potência efetiva da lâmpada 1 é a resistência 1, que é 202, vezes 0,34 ao quadrado. Essa potência efetiva, eu vou só calcular para calcular, tá? Não tem nada a ver. Já sabe que é maior que a outra, né? 0,34 vezes 0,34 vezes 202. 0,34 vezes 0,34 vezes... Ah, o que eu fiz errado aqui? 0,34 vezes 0,34 vezes 202. Isso dá 23,35 watts. Isso da lâmpada 1.
Agora vamos para a lâmpada 2. Potência efetiva da lâmpada 2. R2 vezes I2. Então, a potência efetiva da lâmpada 2 é o R2, que é 121 vezes, tem um quadrado aqui, 0,34 ao quadrado. Então, a potência efetiva da lâmpada 2 vai ser 0,34 vezes 0,34 vezes 121, que vai dar 14, aproximadamente 14 watts. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Nominal da lâmpada 1 é 60 watts. Nominal, o que tem na caixinha. É o que eu espero da lâmpada se eu ligar em 110. Se eu ligar em série, eu só vou ter 23 e 35. Nominal da lâmpada 2 é 100 watts, se eu ligar em 110 volts. Se eu ligar em série, lá em 110 volts, com a lâmpada 1, eu vou conseguir só 14 watts. Então, qual é a lâmpada que vai me dar o brilho maior? É aquela que tiver a maior potência efetiva. Tá? É a que vai ter a maior potência efetiva. Esta comparação eu posso fazer com lâmpadas do mesmo tipo. Lâmpada de filamento com lâmpada de filamento, lâmpada de fluorescente com lâmpada fluorescente, lâmpada de LED com lâmpada de LED. Senão dá uma porcaria. Senão tu vai olhar assim, uma lâmpada de LED de 8 watts ilumina mais que uma lâmpada de 100 watts de filamento. Uma lâmpada de LED de 8 watts ilumina mais que uma lâmpada de fluorescente de 20 watts. Porque a lâmpada de LED converte mais energia elétrica em luz e menos calor. A lâmpada de filamento converte mais calor da energia elétrica. Então, se eu ligo a lâmpada de filamento, ela vai aquecer, ela vai produzir bastante infravermelho. Eu não sei se o Alex já está trabalhando ondas com vocês, eu acho que ainda não, né? Mas vocês vão aprender que o infravermelho é a onda de calor. Então, à medida que vai aumentando a frequência de vibração dos elétrons pelo filamento da lâmpada, ela vai chegar na luz, a gente vai ter luz iluminando. Tá? Mas parte dessa energia se perde na forma de calor. Na fluorescente, alguma coisa se perde no calor e a gente consegue mais luz. Na de LED, menos coisa se transforma em calor e mais luz a gente consegue. Tá? Por isso que a lâmpada de LED é a lâmpada mais econômica que a gente tem agora. Tá? E ela já está num preço bom, né? Ela já chegou num preço razoável. Antigamente ela era extremamente cara. Bom, era isso aí, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Tá? Vou mais uma vez pedir desculpas aí pelo problema da segunda-feira passada. Vou te dizer que traga as dúvidas, tá? Eu não sei qual é bem o dia da prova de vocês, mas enfim, procurem estudar na medida do possível, tá? E à medida que encontrarem dúvidas, não se encabulem, fotografe a questão, manda para mim. Se eu não te responder na hora que eu vou estar fazendo alguma coisa, tá? Assim que eu puder, eu te respondo. Manda pelo WhatsApp, que eu acho que é o mais ágil que a gente tem. Usar o WhatsApp não, usar aquele WhatsApp é o mais difícil para a gente, tá? Tchau, Alice. Então, procurem agilizar isso quanto antes para eu poder atender vocês da forma mais ágil também, tá bom? Bons estudos para vocês, estou à disposição, tá? Se cuidem. Saudades imensas aí de todos vocês, tá? Tchau, Jade. Tchau, senhor. Obrigada. Bons estudos.